Mas aí tem outras coisas. Eles têm que mexer muito na... Depois que você fizer essa série, você vai falar as eu vou perder coisas. o fôlego e não vou conseguir falar, mas vamos lá. É foda. Mas você vai falar assim, vai devagarzinho, aqui eu já não aumento mais o peso. Você vai fazer a mesma carga. Que é uma coisa boa que podia usar para os debates? Faz uma série de perna todos eles e tem que responder a pergunta. 9, 10, 11, deu. Espera para sair. Respira, recupera. Aí você vai levantando. Não acelera, eu sei. E você já tem um perfil acelerado, né? Então aqui o legal é que eu forço o seu autocontrole. Para poder dedicar esse nível de energia para onde eu preciso. Você vai dormir, você vai ficar com essa vozinha do Gil. Devagar. Controle esse controle. Essa é gigante aqui, né? Uma massa de carne. Esse controle. Independente do que aconteça, o rumo que você está tomando na sua vida, você vai ter que administrar isso dessa forma. E é muito caótico. Assim, a campanha que a gente está fazendo, ela realmente é caótica. Numa campanha, em geral, um cara de partido grande, eles têm um jatinho. Não estou nem julgando aqui. Eu adoraria ter também. Faz uma diferença, assim... Você está usando fundo eleitoral? Não. Sem fundo. Tá sem fundo. Porque, assim, não é nem que eu tô fazendo eu sou um herói. É que eu nem tenho. Você não tem fundo? Não, a gente fundou o próprio partido. Então, o partido é nosso, ele foi fundado no final do ano passado e ele tem 0 de dinheiro. Então, o que a gente tem é de doação. E aí, o que a gente faz? No máximo, pega um voo, a gente vai para um estado, vai, por exemplo, pro Maranhão. Aí lá, a gente aluga 2 carros e sai rodando. Quem é seu político de inspiração? Tem muitos. Assim, o principal exemplo que eu dou de um cara brabo chama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, ele é o ídolo, inclusive, do Bukele. Ele é o cara que pegou Singapura, um lugar absolutamente favelizado, destruído, sem nenhum respeito próprio, não tinha saneamento básico, um dos lugares mais pobres da Ásia. E hoje, quando a gente fala em Singapura, é um dos lugares mais incríveis do mundo. Sensacional. Foi. Assim, ele pega pra valer nos anos 60, já nos anos 80 já era um negócio admirável. 2010, você já falava, cara, eles ultrapassaram os Estados Unidos, Japão, China, todos os índices de educação, produtividade. E hoje é um super lugar. Não tem você pode lamber o chão, ninguém joga uma bituca. Inclusive as leis, né, com relação a isso. Super duras. Jogou uma bituca de cigarro, você vai ser multado. Que é o que eu acho que o Brasil precisa. Índice de saneamento, na época, década de 60 e 70, era o Brasil. Era baixo, era nível Índia. Era nível naquela Índia. época. Era inacreditável. Hoje em dia... Doenças bizarras, conflitos, super violento também. Então, esse cara, eu acho que esse cara foi o maior administrador político do século XX, isso com certeza. E é o maior case. E o Bukele, tu não fala do Bukele na parte de segurança. No fundo, o Bukele está querendo fazer lá, em El Salvador, o que ele fez em Singapura, que é o que eu acho que a gente precisa para o Brasil. No Brasil, assim, a indisciplina do brasileiro tá desde da bituca de cigarro, do lixo no chão, da favelização. A favelização começa aqui antes de acontecer Não tem como achar a favela bonita. Não tem. Mas existe uma romantização em cima da favela. Demais. Esse é um dos temas centrais nossos. Como desfavelizar E o Brasil. não é um ódio à favela, é simplesmente aquela questão. Não gostaríamos que tivesse favela, nós gostaríamos que todo mundo tivesse uma infraestrutura mínima ali para estar vivendo. Então não é nada contra a favela, mas em si um sistema que coloca as pessoas na favela. E o único partido que tem um projeto objetivo, um orçamento, tudo para acabar com as favelas no Brasil. Isso é o nosso. A gente tem um projeto de 900 bilhões de reais. Você consegue em 10 anos não ter mais nenhuma favela. Só que o desafio, aí entra uma coisa que a gente estava conversando no começo e que você conhece mais do que eu. É sobre a disciplina da própria população. Então, eu vou falar coisas que as pessoas no início vão discordar, mas que foi feito em Singapura. Por exemplo, se o cara pichou alguma coisa, ele tem que ser preso por muitos anos e tem que ser crime inafiançável. Se o cara joga lixo na rua, pega o saco de lixo dele e taca, igual eu vi acontecer no Maranhão. Maranhão, cenas que eu vi, tinha uma favela chamada Coroadinho, o cara chegava com um saco, com o cachorro morto dentro do saco. Ele pegava o cachorro de estimação dele, ele jogava assim no meio da rua. Um cara desses, ele tem que ser preso. E esse é o tipo de punição. Porque em Singapura é assim, vai tomar uma restrição de liberdade para o cara gerar primeiro o fator medo. Sabe o que a gente está falando? Às vezes para você começar a fazer exercício... Só respeita que você tem medo. Exato. Do medo, aí ele começa a criar um hábito. Do hábito você cria uma cultura. E isso é uma geração de disciplina. E eu acho que para a gente desfavelizar, eu estou falando de desfavelização mental do brasileiro, a gente vai precisar fazer isso. E a gente vai precisar de muito apoio, porque toda a lógica brasileira é uma lógica sobre relaxo, sobre esculhambação. E a gente tem que quebrar isso.
Eu sou a favor de pena de morte. O problema é que tem que alterar a Constituição. E não é só alterar, porque dá para alterar a Constituição hoje, ela é cláusula pétrea, tem que fazer uma outra Constituição. Então, só que dá para você colocar penas que se tornam na prática uma prisão perpétua, sem necessariamente ser prisão perpétua. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Seria o seguinte, crimes comuns, beleza, até 14 anos, a pessoa cometeu o crime comum, a partir de 14 ela vai presa igual um adulto. Agora, se um menino de 11 anos estupra e mata uma senhora de idade, como tem casos que acontecem, ele tem que ser punido igual um adulto. Se ele teve força para cometer aquele crime, ele tem que ser punido igual um adulto. E assim, Estados Unidos tem julgamentos especiais para jovens psicopáticos que cometem crimes assim. Crimes hediondos não tem maioridade penal. Porque só jogar para 16, você só diminuiu um pouco o campo do problema. Você diminuiu a janela em 2 anos. Só que ainda haverá o problema. Vamos puxar agora a janela para esses meninos de 14. Que é o que vai, mas é óbvio, só vai acontecer a cooptação antes. Então, joga para 14, porque antes disso o menino já começa a não ter muita força física, não é a mesma coisa. Não tem nem a cabeça para o cometimento do crime. Agora, há os casos excepcionais. 2. Lembra da respiração. 3. 4. 5. 10. 11. E 12. Muito bem. Fechou. Vamos falar agora de um assunto que eu acho que é o outro tema dos mais importantes. Então a gente falou um pouco de segurança pública e agora vamos falar um pouco de saúde. Quais são as suas propostas com relação à melhoria de condição do SUS? O que você pode fazer para que o dinheiro realmente chegue aonde tem que chegar e, principalmente, com relação aos funcionários. Né? Como que você faz para poder cobrar mais desses funcionários? Muitos médicos nós sabemos que batem um ponto e vão embora, muitos funcionários ausentes, e um serviço que tecnicamente era para ser bom se torna péssimo. Posso sentar aqui? Pode, claro. É por causa das respostas longas, eu já reparei. Fico de pé, ele mesmo falou, o batimento sobe, você não consegue falar direito. A gente tem uma das propostas mais legais, que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Albuquerque está fazendo em El Salvador. Ele estabeleceu uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter um, uma policlínica vai ter um. Você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo, Júlio Balestrin, com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Qual a ideia? Criar um prontuário único, que é uma demanda que o SUS todo reclama em todo o país, e você tem inteligência artificial, hoje, colocada, e o tal do machine learning, que vai poder antecipar, por exemplo, esse cara está hipertenso, ele tem histórico de diabetes na família, ele está obeso, come mal, cara, esse cara vai ter diabetes nos próximos anos. Então vamos mandar um agente de saúde de maneira preventiva na casa dele, para ir conversar, para estabelecer uma dieta, para colocar exercícios físicos, para fazer um acompanhamento e fazer isso através de um aplicativo, que é um aplicativo geral. El Salvador trouxe esse aplicativo, fez em parceria com o Google, tá revolucionando. Você consegue, por exemplo, você citou o negócio dos médicos. O médico, às vezes, ele dá um migué, todo mundo sabe. Tem médico que ele trabalha num convênio, tem um consultório e cumpre um horário dentro do Bate SUS. o ponto ali no SUS e vai trabalhar no consultório dele. O horário dele, que pertence ao SUS, vai ficar permanentemente disponível para o SUS. Então, se você é uma pessoa que mora em Guarulhos e não tem um médico para te atender naquele instante, mas você vai no aplicativo, vai ter um médico eventualmente em Caxias do Sul ou em Cuiabá apto a te atender. Ele tem que te atender por teleatendimento na hora. Então você começa a tirar os atendimentos, depois os exames, as filas dos exames, tudo muito, muito mais rápido. Porque como ele está conectado no sistema, ele não consegue ficar offline. Ele recebe o chamado na hora e ele é obrigado a cumprir. Porque a maior parte das doenças que acabam se tornando doenças crônicas ou que geram gasto ao longo da vida são doenças baseadas em comportamentos ruins. Ou obesidade, ou falta de exercício físico, alimentação como um todo ruim, hábitos ruins. Então, se você tem uma política preventiva para uma pessoa que vai criar ou um tipo de doença no coração, ou diabetes, hipertensão e doenças correlatas, imagina você fazer com uma pessoa com 30, 40 anos o trabalho preventivo já, para não desenvolver isso, para o governo não precisar ficar gastando com remédio para diabetes ou de uma cirurgia que é cara que vai fazer. E aí você vai fazer um trabalho sério para alimentação, e você poder medir isso através do aplicativo, alimentação e exercícios físicos,
E aí fazer essa política de retirar impostos em toda a cadeia de academias e também em lugares de treinamento de luta, etc., para que a pessoa que estiver fazendo exercício físico recorrente não pague nenhum imposto nisso aí. E aí isso mais, também tirar impostos de alimentos saudáveis e ter o acompanhamento, com o agente de saúde acompanhando a pessoa vai economizar, vai melhorar o estilo de vida dela, o SUS vai gastar menos, você vai evitar gastos absurdos com acompanhamento médico ou tratamento médico, que às vezes é caro, para essa pessoa ao longo da vida. Você melhora a qualidade de vida da pessoa no longo prazo, torna ela mais produtiva no longo prazo e o governo ainda gasta menos. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, entrar com uma política de não incentivo a produtos que são muito industrializados, com muito açúcar, com muita gordura. Uma legislação, claro que não como a do cigarro, por exemplo, mas que mostre ali, deixe muito claro o que aquele alimento é capaz de fazer em demérito da sua saúde e também, se possível, um imposto maior em cima desse tipo de alimento. Eu tô nessa. Minha única dúvida é quais seriam os produtos que a gente conseguiria aumentar a oferta que fariam a substituição disso. E por quê? O brasileiro, por exemplo, os americanos que chegaram naquele pico de ficar gordo, eles agora estão cuidando mais da saúde e está aumentando, vamos dizer, os gastos pessoais das pessoas com alimentos mais saudáveis. O americano, ele saiu dessa curva. Sim. Agora é a nossa vez de ficar gordo. Então a gente está comendo alimento vagabundo, industrializado, como se não houvesse E hoje salsicha. É o maior exemplo e para disso. tudo. E assim, os doces brasileiros que antigamente... Eles eram doces e tal, mas eles usavam ingredientes normais. Hoje é tudo umas misturebas de coisa industrializada. A comida típica do brasileiro comum no dia a dia ela é um lixo. Uma das piores que possa ter. Altamente industrializada. A questão é como dar escala na produção de alimentos saudáveis para que as pessoas comam esses alimentos saudáveis. Essa é a minha grande dúvida. Porque, no geral, se a pessoa vai num restaurante por quilo, por exemplo, ela come bem. O restaurante por quilo no Brasil é muito diversificado. Mais do que a média do mundo. Você tem muita hortaliça, verdura, fruta. Mas a pessoa em casa, ela come... Mas você tem um alto custo em cima de um... Tem. Então, como... A dúvida nossa é só como você permite que a pessoa tenha acesso a proteína boa, a alimentos que sejam fáceis de produzir e que estejam baratos para que a pessoa não incorra nesse industrializado. Porque taxar o industrializado, taxar a comida lixo, eu acho que é obrigatório. Porque existe uma correlação direta entre a comida lixo e essa pessoa tá gorda, e essa pessoa ir parar num SUS da vida... Por causa dessa gordura. Assim, esse é o grande problema de saúde do Brasil. Vamos pro próximo que nós vamos falar sobre isso agora. Então, peraí, vamos sentar um pouco mais para frente. Deixa eu ajeitar seu banco aqui. Muito bem. Empurra com o seu braço, pra você aumentar aqui. Você precisa aprender a ficar assim, tá? Muito computador. Eu tenho um problema de postura mesmo. Muito computador. Então, estou tratando ele como se fosse o primeiro dia, né? Então, um cara que gosta de treinar, mas que não tem frequência. Poucos exercícios, não são cargas grandes, são cargas mais moderadas. Tudo dentro do que tem a capacidade para ele gerar hoje um treino, é isso. Conforme o tempo for passando, e se ele conseguir manter frequência, a gente vai começando a progredir isso, incrementando uma série a mais, depois um exercício a mais, até conseguir fazer 7 exercícios por treino, 7 ou 8 exercícios. Posturado, sempre posturado. Alongado isso daqui, ó, não encurtado. 7. 10, mais 2. mais 1. 2, boa. Ainda falando de saúde, a gente ainda tem esse impasse muito grande com relação a aborto. Qual que é a sua opinião? Eu acho que a legislação atual ela é suficiente. Eu acho que tem essas campanhas feministas para liberar o aborto, e a maior parte da população brasileira é cristã e acha isso assassinato. Agora, a legislação atual, ela prevê 3 casos em que a moça pode abortar. E por mais que exista um argumento religioso, eu acho que uma mulher que sofreu um estupro, ela está numa posição em que ela possa decidir. Que ela tem o direito de escolha. Outro é o risco de vida para a mãe, o que é extremamente razoável. Sim. E outro é o feto, que foi uma decisão do STF, é o feto anencéfalo, em que a criança, ela não vai ter cérebro. Então, meio que o cérebro é atrofiado, ela não vai viver. O que eu acho razoável. Acho que é uma legislação tão boa, nesse sentido tão razoável, que ela nem deveria ser objeto de discussão. Ela contempla o brasileiro conservador que acha que não quer o aborto, e os casos excepcionais que uma moça, foi estuprada, ficou grávida, tinha um trauma bela a vida inteira. Eu acho que não deveria ter uma discussão sobre isso, porque acho que a legislação brasileira já é muito boa. Então,
quem fica discutindo a hiperlegalização do aborto, eu acho que está só... Sabe querendo gerar conflito social? Acho que é uma discussão tão infantil, porque se fosse você, pô, a moça vai correr o risco de vida, ela vai morrer com essa gravidez. Tem várias moças que passam por isso. E está proibido, ela... Seria uma discussão séria sobre risco de vida, mas não é sobre isso. A discussão, assim, é se o SUS, uma moça acabou com o namorado dela não tendo uma relação protegida, se o SUS vai ficar transformando aquilo num processo em escala industrial. E as pessoas acham isso perverso. Então, eu acho que é uma discussão, a meu ver, que não deveria estar acontecendo. Acho que é uma perda de tempo em termos de política pública. O imposto